Olá, então, nós gostaríamos de iniciar nosso primeiro estudo, de versículo a versículo, com missões. Óbvio, quem anda comigo sabe que nós, eu e minha esposa, somos missionários, somos líderes de uma base missionária, onde nós treinamos pessoas e gostaríamos de iniciar exatamente com Atos 13. Atos 13 é o início, vamos dizer assim, de um trabalho de Deus através de Paulo, Barnabé, e é muito interessante esse início, não é? E aqui no capítulo 13 de Atos, no versículo 1 diz assim: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo, que lógico é o nosso Paulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, os despedi. Bem, aqui nós já entendemos que nessa igreja tinham homens de Deus fervorosos, e são citados alguns, entre eles exatamente Barnabé, um levita de Chipre, filho da exortação, o homem que apresentou Paulo à igreja, porque quando Paulo se converte, os membros das igrejas daquela época estavam apavorados, porque imaginavam que aquilo era uma estratégia, onde Paulo estava tentando se aproximar desses grupos que se reuniam escondidos para prendê-los. E Barnabé então os leva, né, leva Paulo até eles, e Paulo então começa a trabalhar, a pregar, e os dois estão aqui nessa igreja, né, uma igreja importante, onde aqui diz que eram profetas e mestres que estavam ali. E no versículo 2 diz servindo, ou seja, adorando, cultuando o Senhor, estando realmente na presença de Deus. Eles eram homens que não apenas conheciam a palavra de Deus, Velho Testamento, e Paulo, sendo instruído pelo próprio Jesus, e ele vai montar, vai escrever várias epístolas, né? Romanos como um grande tratado, e ele vai estar ali falando para outras pessoas, ministrando para outras pessoas, mas o Senhor tinha um plano muito maior do que estar exatamente nessa igreja. Não que isso seja ruim, não. Mas o Senhor tem, vamos dizer assim, para cada um de nós, uma chamada específica. Todos nós somos chamados como missionários, quer perto, quer longe, não é? Quando a palavra diz indo, fazendo discípulos, isso é uma ordem, estar indo e fazendo discípulos de todas as nações, não é? Mateus 28, 18 a 20 fala sobre isso. E aí, o padrão bíblico de discipulado está ali. Fazendo discípulos, né? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando tudo quanto o Senhor Jesus havia transmitido aos apóstolos. Então, o Senhor estaria com eles durante todo o tempo, como até hoje está conosco, porque essa é a promessa dele. Então, eles estavam adorando, estavam servindo ao Senhor, jejuando, mas o Espírito Santo separa. O próprio Espírito fala para aquele grupo: separai-me agora a Barnabé e a Saulo, para a obra que os tenho chamado. Então, irmãos, você que está me assistindo, quando você foi chamado pelo Senhor, você recebeu dons e recebeu um ministério.
Eu não sei exatamente o que é que Deus quer para a sua vida de forma específica. Eu sei o que Ele quis na minha esposa. Relutamos, esperneamos, até a hora que cedemos e largamos tudo para servir tempo integral. Mas você pode estar servindo ao Senhor na sua área alvo em torno da sua Jerusalém, que não é a sua rua, não é só o seu bairro, mas Jerusalém é uma cidade. E você pode realmente estar falando e comunicando a palavra de Deus naquilo que o Senhor realmente começar a colocar no seu coração. Uma coisa que eu sempre tenho falado é que se você não está servindo ao Senhor, pregando a palavra, fazendo discípulos aonde você está, não adianta você querer, através de uma pregação emocional de algum missionário, você querer atravessar as fronteiras. Não dá. Porque se você não faz perto, você não fará longe. E ficará frustrado. E isso tem ocorrido para muitas pessoas. Mas aqui nós temos essa chamada específica para esses dois. E era para uma obra específica que os tenho chamado. O Senhor já está em minha vida há 39 anos e em um determinado tempo o Senhor me colocou no meio dos chineses. Um dia eu conto a maneira com a qual o Senhor nos chamou. E nós caminhamos tempo integral desde outubro de 90. O Senhor primeiro começou a trabalhar comigo na minha área-alvo, que seria ali em torno da Filadélfia, e eu fui expandindo, porque nós temos que trabalhar não só ali, a Jerusalém nossa é ampla. E o Senhor me colocou, inclusive, na colônia chinesa, principalmente, japonesa e coreana, e nós estivemos trabalhando um bom tempo até o dia que o Senhor falou assim, agora você vai para a China. E nós fomos. E hoje nós estamos treinando, capacitando, algo que nós fazíamos antes de irmos e continuamos a fazer depois que voltamos. Mas o que eu quero ressaltar é que o versículo 4 diz, enviados pelo Espírito Santo. Ou seja, essa não é uma obra de homens. Não é simplesmente alguém que tem uma ideia e diz, bem, eu vou agora enviar fulano para aquela cidade. Isso seria um mover de homens. Mas o que a palavra nos ensina é que eles são enviados pelo próprio Espírito Santo. Agora, o que eu achei interessante, né, como Deus é maravilhoso, é que esses dois não foram inicialmente para um lugar totalmente estranho aos dois. Quando nós começamos a ler, a gente percebe que eles foram para um lugar que era exatamente o reduto de Barnabé. Aqui diz, enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Ele era de Chipre, ok? E chegados a Salamina, o que eles faziam? Foram descansar, foram conhecer os amigos, foram bater papo? Não. Chegando a Salamina, anunciavam a palavra de Deus. Aonde? Nas sinagogas judaicas. Tinham também João como auxiliar. João era aparentado de Barnabé. Havendo atravessado toda a ilha de Pafos, encontraram certo judeu mágico, falso profeta, de nome Bar Jesus. Bar, filho de Jesus, de alguém chamado Jesus. É muito interessante isso. Barnabé foi colocado num lugar que lhe era comum, não era para Paulo, mas para ele era. E Barnabé era conhecido. Devia ser de uma família bem importante. Por quê? Porque o próprio procônsul mandou chamar Barnabé. Assim que soube que Barnabé tinha chegado, mandou chamar. E a palavra no versículo 7 diz, o qual quem? O mágico estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era homem inteligente. Este, tendo chamado quem? Barnabé. Então, Barnabé realmente era alguém bem conhecido e ele era importante.
E aí fala que chamou Barnabé e Saulo e diligenciava para ouvir a palavra de Deus. Mas, irmãos, eu que caminho com o Senhor há 39 anos, tenho visto tanta oposição à palavra de Deus e não seria diferente com Barnabé e com Saulo, no caso nosso irmão Paulo. Esse mágico começou a se opor, começou a querer impedir que a palavra de Deus fosse pregada, mas, diz a palavra no versículo 8, mas opunha-se Elimas, o mágico, porque assim se interpreta o seu nome, procurando afastar da fé o procônsul. Irmãos, nesses anos todos que eu trabalho com o Senhor, muitas e muitas vezes eu vi isso acontecendo. Pessoas, muitas vezes que eu estou evangelizando, e a pessoa está realmente bastante atenta, e de repente chega a esposa, ou chega o marido, ou chega outra pessoa, e aquela pessoa que estava nos ouvindo, de repente, fica sem jeito, e acaba saindo realmente, não querendo mais conversar. Só que tem um detalhe. Saulo e Barnabé eram homens cheios do Espírito Santo. Querido, se você quer ter autoridade, se você quer ter realmente um ministério eficaz, não apenas você tem que conhecer a palavra de Deus, mas tem que conhecer o Deus da palavra. Tem que ter intimidade, experiência com Ele. E uma das marcas que revela se realmente você está com o Senhor e agradando o Senhor, não é o número de atividades que você tem na igreja, não é se você conhece intelectualmente as Escrituras, mas é vida. E essa vida tem uma marca que chama-se amor. Aliás, a gente vê o pastor, o reverendo Hernandes, ele fala que tem 3 marcas de quem realmente é salvo, né? Ele usa 1 João para isso, primeiro no capítulo 2, onde ele diz que a primeira marca, porque era um combate ao gnosticismo, aqueles que negavam que Jesus tinha vindo em carne, que Jesus era Deus, e ele havia criado todo o universo. Então, a primeira marca que o Hernandes Dias Lopes diz é doutrinário, ou seja, confessar Jesus como Messias. Aquele que não confessa Jesus como Messias é mentiroso. Então é a primeira coisa que nós temos. Segunda é relacional. Então a palavra lá em 1 João 4,20 diz: se você diz que ama a Deus a quem não vê, e você odeia o seu irmão a quem vê, você é um mentiroso. Então, a marca de que realmente você tem o próprio Senhor na sua vida, você tem intimidade com Ele, é que você ama os seus irmãos. E a terceira prova que ele menciona é a moral, que está lá em 1 João, capítulo 1, versículo 2, também tem no capítulo 1. Mas no 2 ele diz: se você diz que tem intimidade, que você conhece o Senhor, e você não guarda os seus mandamentos, ou seja, se você não obedece os seus mandamentos, você é um mentiroso. No capítulo 1 ele também fala a respeito disso, aquele que diz que está andando na luz, mas na verdade ele está andando nas trevas, ele é um mentiroso. Então, aqui a gente percebe Paulo cheio do Senhor, com autoridade. Versículo 9 diz: todavia Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano, de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Pois agora, eis aí está sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante, caiu sobre ele névoa, escuridade, e andando em roda, procurava quem o guiasse pela mão. E o resultado disso? Então, o procônsul, vendo o que sucedera, creu, maravilhado com a doutrina do Senhor. Bem, essa é a palavra que eu queria iniciar, e nós queremos que os irmãos estejam conosco
E nós vamos estar pegando trechos, estudando versículo a versículo, ou livros específicos, né? Vamos ter cursos, enfim, eu quero trazer pessoas para estar aqui sendo entrevistadas. E eu acredito que vocês vão estar andando conosco e vão estar acompanhando, ouvindo notícias sobre missões, né? Quero trazer pessoas para falar sobre Israel. Enfim, eu acredito que nós podemos andar juntos, eu e você, tá bem? Espero que esse trecho de Atos 13 tenha sido interessante para você, sempre lembrando os 2 versículos chaves para missões, Atos 1:8, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, não é? E as pessoas parecem que param aí e usam o Espírito Santo para fazer qualquer outra coisa, mas é para testemunhar. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Isso é simultâneo. Amém? Até outra vez. Que Deus abençoe.